Tudo bem, pessoal? De volta aqui no meu canal no YouTube, neste domingo, né? Hoje que é domingo, né? Caramba, a gente fica perdido nesse final de ano, a gente nunca sabe quando que é domingo, quando é sábado, quando é segunda, mas acho que hoje é domingo. Mas é dia 28 de dezembro, tá? Acho que é domingo. Mas estamos de volta aqui para a gente falar um pouco mais sobre o Santos, ainda sobre a questão do Rony, tá? Ainda sobre a questão do Rony, e eu queria destrinchar melhor, falar melhor sobre isso, alternativas, caso o Rony não dê certo. Tem a situação também do Morelos, que está voltando para o Santos agora no final do ano. Enfim, tem assunto, gente, tá? E por isso eu peço para que vocês se inscrevam no canal, dê um like, ativa o sininho para você ficar sabendo quando eu solto um novo vídeo. E é importante vocês também hyparem o vídeo. Hypar é muito importante, talvez seja até mais importante do que dar um like. Como é que você vai hypar? Quando aparece embaixo, dê o like, você põe ali, puxa do lado esquerdo, vai aparecendo um monte de opções ali, você vai lá, hypar. Aí você vai lá e clica em cima. Isso ajuda, velho. Isso ajuda demais o canal, tá bom? Pessoal, é o seguinte. A questão do Rony. Ontem, eu estava até dando uma olhada, até comentei com vocês, apareceu aí entre os trending topics do X, né, do antigo Twitter, Rony não. E aí comecei a ler, tal, para discutir isso aqui com vocês, e muita gente até... Depois que eu soltei o vídeo, né, falando que o São Paulo tinha vetado a saída do Rony, e ó, as pessoas até em tom de deboche brincando, dizendo, né, o São Paulo é mais santista do que o Marcelo Teixeira, coisas desse tipo. Esse que é o humor aí do pessoal aí que é sempre muito, muito bem-vindo, né? O fato é que hoje subiu uma hashtag Rony sim. Eu não sei se foi influenciado pelo meu vídeo de ontem, tá? Não sei. Mas eu li nos comentários de vocês muita coisa do tipo assim, gente, é o que tem, não adianta viajar. A gente gostaria de ter o Dembélé? Claro. A gente gostaria de ter o Lamine Yamal? Óbvio. A gente gostaria de ter, sei lá, um outro jogador importante aí, o próprio Vinícius Júnior, repatriar o Rodrigo, que foi nossa base, não é um menino da Vila? Lógico, a gente gostaria muito que isso acontecesse. Acontece que isso não é possível. Não é possível. E aquilo que eu falei para vocês ontem, eu torno a dizer hoje, se a gente quer ver o Santos saudável, financeiramente, de modo a poder competir num curto espaço de tempo com o Flamengo e Palmeiras, por exemplo, e Cruzeiro, o Santos tem que fazer a lição de casa. Não adianta. O ideal seria isso daí. O Rony está dentro da realidade do Santos. Dentro da realidade do Santos. Bom, mas, Sormani, você não falou que o São Paulo vetou, agora o Santos está partindo de uma outra alternativa? Sim, a outra alternativa é o Vitinho do Internacional. Mas eu vou falar com vocês mais sobre isso. Todavia, eu queria mencionar o seguinte. O São Paulo pode... Eu até vi comentário de vocês aí no vídeo. Mas, senhor Mani, mas o jogador quando quer sair, não é ele que decide e tal? Sim, quem pode quebrar o contrato é o jogador e o próprio clube, a quem ele pertence. Está afiliado, no caso o Atlético Mineiro. Se o Atlético Mineiro pagar a multa pro Rony, o Rony fica livre no mercado e vai para onde ele quiser. Se o Rony pagar a multa pro Atlético, a mesma coisa, ele está livre no mercado e vai para onde quiser, tá? O que acontece? Acontece que a multa do Rony não é uma multa alta, é uma multa de 6,5 milhões de euros. Não é alta. Isso, inclusive, foi uma exigência do empresário dele para poder acertar com o Atlético Mineiro. Essa multa baixa. Não é alta, mas para o Santos é muito alta. É muito alta. Você entendeu? 6,5 milhões de euros para o Santos vai dar quase 40 milhões de reais. É muito dinheiro. É 3 vezes mais o valor do que o Santos está vendendo o Guilherme para o Houston Dynamo da Major League Soccer, a MLS. Entendeu? Então, qual é a ideia do Santos? Pegar esse dinheiro do Guilherme e investir no Rony. Essa é a ideia. Já que o São Paulo vetou, só tem um jeito de o Rony sair. Ele quebrar a multa, ele quebrar o contrato, pagando a multa. De que maneira? Pagando, indenizando o Atlético Mineiro em 6,5 milhões de euros. Quem pode fazer isso? O jogador. Mas o Santos pode dar o dinheiro ao jogador e o jogador vai lá e quebra o contrato pagando a multa. Só que eu repito para vocês, não tem dinheiro para isso. Não tem dinheiro para isso. A menos que o Santos siga tentando seduzir o Atlético para que o Atlético seduza o São Paulo e dizer, escuta, gente, o São Paulo, não dá, velho. Eu sei que você... Mas tem coisas que nem tudo que na vida que a gente quer, a gente consegue, entendeu? Não dá, a gente vai precisar vender o Rony, etc e tal, enfim. É poder de convencimento. Mas se o Santos fosse lá e pagasse 6,5 milhões de euros para o Atlético, para quebrar o contrato, estava tudo resolvido.
Só que o Santos, repito, não tem dinheiro para isso. Tá? Aí qual surge? Quem surge como alternativo? O Vitinho, que era do Atlético Paranaense, quase foi negociado com o Bordeaux da França, acabou não dando certo porque o time francês não conseguiu cumprir o acordo por conta do fair play financeiro da Liga Francesa, e no último momento o Vitinho acabou sendo negociado com o Dinamo de Kiev, tá? Da Ucrânia, por 6 milhões de euros. E ele assinou um contrato de 5 anos. Ele foi negociado em agosto de 21. Então 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26. Ou seja, na metade do ano que vem, que é quando termina o empréstimo do Vitinho com o Internacional, o contrato do Vitinho com o Dinamo de Kiev, até onde eu sei, não houve nenhuma adição de renovação de contrato, de modo a estender, não estou sabendo disso, mas se for isso mesmo, o contrato termina agora na metade do ano que vem. 2026, hoje é 28, que nem eu falei para vocês. Entendeu? Então seria um jeito de o Santos ter o jogador que jeito? Indenizando o Internacional, pagando uma grana. Até porque, vou contar para vocês o seguinte, o Vitinho não é muito bem visto lá no Inter não, viu? Não vão achando que o Santos está contratando um baita jogador. Você que está reclamando da contratação do Rony, saiba que o Vitinho, até hoje, pode ser que a partir de amanhã tudo mude. Tudo mude. E o Vitinho passe a ser o novo Dembélé. Pode ser. Mas até hoje, 28 de dezembro de 2025, o Vitinho é muito inferior ao Rony. Muito. Conversei com alguns amigos lá em Porto Alegre e foi consenso. É jogador de grupo, para completar elenco. Ou seja, é um jogador do nível do Guilherme. O Santos está perdendo o Guilherme, vai contratar o outro Guilherme? Isso eu acho problema. Se o Santos vende o Guilherme e contrata o Rony, embora muitos de vocês torçam o nariz, e eu sei e respeito o ponto de vista de vocês, eu acho que se o Santos perde o Guilherme, como está perdendo, e traz o Rony, ele traz o jogador campeão, multicampeão. Multicampeão, coisa que o Guilherme não é. Mostrei para vocês ontem. O Rony tem 2 Libertadores, 2 Brasileiros, 2 Copas do Brasil, campeonatos estaduais, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana. Ele é um multicampeão, gente. Está acostumado com um jogo grande. Aliás, foi dele o cruzamento para o Breno Lopes fazer de cabeça o gol que o Palmeiras fez na final contra o Santos da Libertadores 2020, foi jogado em 2021. Né? E o Palmeiras ganha ali a Libertadores em cima do Santos. Foi o Rony que fez o cruzamento. O Rony é um cara acostumado a grandes jogos, jogos pesados. Entendeu? Isso é importante. Por isso que eu insisto nessa retórica, né, de dizer que, olha, seria legal ter o Rony, entendeu? Volto a dizer para vocês, eu adoraria que viesse o Vini Júnior, que viesse o Dembélé, o Lamine Yamal, o Rodrigo, entendeu? Mas não dá, não é a nossa realidade. A realidade do Santos é isso aí. É o Rony, o que não é um mau jogador, gente. Não é mau jogador. Eu entendo, respeito o ponto de vista de vocês, de alguns, né, de todos, de que o Rony não é o que vocês gostariam, entendo. Mas hoje, repito, já subiu essa hashtag Rony sim. Porque muito santista está entendendo. Gente, essa é a nossa realidade. É caminhar assim para que no futuro tudo esteja bem, de modo que o Santos, no futuro, não vá atrás de Rones, ele vai atrás de outros jogadores. Outro jogador que o Santos queria contratar para essa posição é o Inestrosa, né? O Inestrosa, né? Que acabou saindo do Atlético Nacional e indo para o Boca. Foi lá para o Boca. Então, é um jogador a menos. Então, gente, eu fiquei entusiasmado quando eu vi essa hashtag hoje no X, no X, né? Antigo Twitter, Rony sim. Ou seja, uma parcela considerável da torcida do Santos entende que, de fato, a chegada do Rony seria um bom negócio para o Santos. Bom, já que eu falei no Atlético Nacional de Medellín, vamos falar do Morelos. Eu tenho lido aí, eu não me lembro onde é que foi que eu li, que o Atlético Nacional quer comprar 50% dos direitos econômicos do Morelos, que tem contrato com o Santos até o final de 2027. O Santos quer 5 milhões de euros, que foi o que ele pagou
pelo jogador. Só que o Atlético não tem. Bom, eu consultei algumas pessoas e elas me disseram, Sormani, ninguém procurou o Santos até agora. Falei, nem para emprestar? Não. Para comprar 50%? Comprar, sei lá, 30, 20, 15, 10? Nada. Ninguém do Atlético Nacional de Medellín procurou o Santos. Veja bem, eu sempre faço questão de frisar isso, porque eu acho que a gente tem que ter respeito pelos colegas de profissão. Não estou com isso dizendo que o Diário do Peixe, Diário do Peixe, foi lá que eu li, está comendo bola ou noticiando algo errado. Não é isso. É que eu tenho como dever de profissão correr atrás da informação. Porque eu não posso simplesmente sair dizendo, olha, saiu no Diário do Peixe, saiu no Meu Peixão, saiu no UOL, saiu no GE, saiu... Não, eu vejo e checo a informação. Quando ela é positiva, eu falo assim, ó, vi no Diário do Peixe e confirmei. Mas não é o caso. Li no Diário do Peixe, mas pessoas com quem eu conversei dentro do Santos me disseram, Sormani, não tem nada. Então, aonde é que está a verdade? Entendeu? Não sei. Eu confio muito na minha fonte. Essa minha fonte que falou ontem para mim que o São Paulo vetou a saída do Rony e que, portanto, o negócio tinha empacado. Estava indo muito bem, obrigado. E essa fonte voltou a falar para mim hoje que o Atlético Nacional de Medellín não ofertou absolutamente nada ao Santos para ter o Morelos por definitivo. Aí eu volto a dizer para vocês, mas pelo menos eles querem renovar o empréstimo, com o Santos pagando parte dos salários, como vem acontecendo. Essa pessoa, volto a dizer para vocês, tornou a dizer para mim, ninguém do Atlético Nacional de Medellín até esse momento procurou o Santos para nada em relação ao Morelos. Tá bom? Então, gente, é isso. Nesse domingo, 28 de dezembro, voltei para falar com vocês, claro, como eu sempre faço, porque eu não esqueço de vocês. Então, não tem, sim, nenhuma contratação bombástica. Perguntei para essa pessoa, e o Gabriel? Nada. E o Loyola? Nada. Tem alguma coisa? Não. A única coisa que essa pessoa falou para mim é que o Vitinho, se por um acaso o Rony de fato não der certo, é o jogador em quem o Santos está de olho. Entendeu? É isso aí. Tá bom, pessoal? Se tiver alguma novidade bombástica, eu volto aqui. Se não, amanhã a gente volta a se falar. Até.